Olá, caro estudante. Estamos aqui para mais uma aula de física na área de eletricidade. Então, vamos juntos em mais esse momento de descobertas. Então, a área da física é eletricidade. Aqui nós temos uns dos representantes da eletricidade, que é o Coulomb. Charles Augustin de Coulomb. Vocês conhecem da carga elétrica, né? A unidade de carga elétrica também é Coulomb. E dentro da eletricidade nós vamos explorar a eletrostática. E na eletrostática há um tema de grande relevância que é a força elétrica. E é nela que o Coulomb vai nos mostrar como ele chegou ao cálculo da força elétrica. Vamos começar pensando e respondendo, né? A força de atração entre um canudo eletrizado e outro neutro depende da distância entre eles? Olha aí, isso vai ser discutido nesta aula. E eu vou acrescentar aqui um experimento feito por nós, mostrando o que ocorre quando a gente eletriza um canudo, esfregando ele aqui numa flanela, e depois aproxima de outro que está aqui suspenso sobre uma agulha de costura. Só explicando aqui, né, porque esse é um experimento que você pode fazer com facilidade. Você vai precisar de uma flanela, 2 canudos, né, de tomar bebidas, um copo, você vai virar ele aqui, né, deixar de bunda para cima, massa de modelar e uma agulha. Primeiramente, o que é que você vai fazer? Vai virar o copo, vai pegar aqui um pedaço de massa de modelar, que não precisa ser verde, né? E vai espetar a agulha nele com a ponta para cima. Vai pegar um dos canudos e vai dobrar bem no meio. E vai apoiá-lo aqui na ponta da agulha de tal forma que ele fique em equilíbrio, né? Por isso tem que ser bem no meio para ele não pender. Feito isso, você vem aqui e vai esfregar, sempre no mesmo sentido, né? A agulha, o canudo na flanela. Após esfregar algumas vezes, aí você vai aproximar o canudo do outro canudo, né? O canudo eletrizado por atrito do canudo que está lá em equilíbrio. Certo? Então vamos lá, deixa eu dar o play. Tá aí. Então essa atração depende da distância. O interessante disso que eu lembrei agora, quando eu fui fazer esse experimento a primeira vez, ele, ao invés de atrair, ele foi repelido, né? Eu falei, e agora? Como é que pode? Porque sempre é dito, né? Sabido desde sempre que um corpo eletrizado atrai um corpo neutro, né? Para haver repulsão, o outro que deveria estar neutro está eletrizado. E aí eu lembrei de um detalhe importante. Esse canudinho, ele vem dentro de um saquinho, ele vem protegido. Não é como aqueles que vêm num sacão e você abre e eles ficam expostos. Não, eles vêm de dentro de um saco e cada um deles está lá protegidinho, né? Por uma embalagem individual. Quando você vai abrir, você então puxa, né?
e aí teve um esfregar. Então, o canudo que deveria estar neutro ficou também eletrizado. E quando eu aproximei aquele que foi esfregado na flanela, houve a repulsão. Então, só depois disso é que eu fui avaliar e percebi isso. Aí o que é que eu fiz? Deixei o canudinho lá de boa por um tempo, depois voltei e aí ocorreu a atração, como foi visto aí. Tranquilo? Então vamos lá, agora seguindo adiante. Então é pensar nessa questão. Durante a aula vamos oferecer elementos que vão poder confrontar aí com o que você está pensando. Temas da aula: estudaremos lei da gravitação universal, ou seja, nós iremos aqui fazer uma breve revisão da gravitação universal e ela vai servir para que a gente possa tratar aqui da lei de Coulomb. Ela vai ajudar, porque elas têm similaridades. E ali em cima, o experimento de Henry Cavendish. Esse nome aí diferente, né? Então, o Henry Cavendish, um físico, né, fez um experimento fantástico. E nós vamos falar dele aqui. Permissividade de um meio. Professor, o que é isso? Vamos mostrar em breve. Então, esses são os temas que a gente vai explorar, além dos exemplos que iremos resolver. Com a lei da gravitação universal. Esse tema já foi tratado em mecânica, né? Mas nós iremos retomar aqui de forma breve, porque vai ser muito rico relembrar e comparar com a lei de Coulomb. E vocês vão ver como elas têm semelhanças, né? A natureza tem essas coisas, né? Essas ideias que se confrontam, né? Se aproximam da outra. Newton acreditava que alguma força deveria agir sobre os planetas para que as trajetórias fossem elípticas. Ou seja, o Sol atraía os planetas, mas o planeta não caía sobre o Sol, né? Não cai. E fica orbitando em torno dele nesse tipo de trajetória, a elipse. Sem essa força, os planetas percorreriam uma linha reta. Essa foi a conclusão a que ele chegou, e a partir disso, né, desse incômodo, dessa ideia que tinha que descobrir, ele chegou então à lei da gravitação universal. E aí, reza a lenda que ele estava debaixo de uma macieira e uma maçã caiu na cabeça, e ele pensou: essa maçã caiu porque a Terra atraiu com a força. Esse mesmo tipo de força que faz a maçã cair é a que faz a Lua girar em torno da Terra. Então isso é o que se conta aí, né? Mas ele teve inspirações para chegar a essas descobertas. Bom, dois corpos atraem-se mutuamente com uma força que é, em relação às massas, diretamente proporcional ao produto das massas de cada um deles. Distância. O que tem a ver a distância? A força que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, quando você pega o quadrado da distância e aumenta, a força diminui de forma inversamente proporcional. Então, se você tem dois corpos, Mzão e Mzinho, só para diferenciar, a uma certa distância, o Mzinho atrai o Mzão com a força F, o Mzão reage pela lei da ação e reação e atrai Mzinho. Professor, por que os sinais são negativos? Aliás, os tem um sinal negativo, não os, né? Porque uma força aponta para a direita e a outra aponta para a esquerda. Então elas têm sentidos contrários, daí o sinal de menos, né? E forças são vetores, é um vetor, né? Tem módulo, direção e sentido. Então, de acordo com
com aquela relação que existe entre força e massas, força e distância, Newton chegou à seguinte lei, né? A força é proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância, onde esse G é uma constante de proporcionalidade ali, né? Que torna o produto verdadeiro. Então, você faz massa vezes massa divide pela distância, não dá força. Aí você acrescenta uma constante, que é chamada de constante de gravitação universal, e ela faz a coisa acontecer. Então, o G é a constante de gravitação universal, como já falei, e ela tem esse valor, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro quadrado por quilograma ao quadrado. Então aí aparecem as unidades de força, distância e massa, né? Você vê que esse número ele é extremamente pequeno, porque se a gente pegar esse 10 a menos 11 e levar ali para baixo do 6,67, vai ficar 6,67 dividido por 10 elevado a 11. Troca o sinal, né? Quando sai do numerador e vai para o denominador. 10 a 11 equivale a 100 bilhões. Então, veja que esse número, essa divisão vai dar um número bem pequeno, né? Mas, e esse número, essa constante G, de onde surgiu, né? Ela não pode ter sido inventada, né? Na verdade, ela foi calculada. Então, essa é a pergunta que a gente faz. Como é que ela foi calculada? Ela foi calculada usando uma balança de torção aperfeiçoada por um físico chamado Henry Cavendish. Ele nasceu em 1731, ou seja, no século XVIII ali, e faleceu em 1810, século XIX. Vamos dar uma olhadinha aqui que ele fez, né? Com essa balança, Cavendish calculou a densidade da Terra. Então veja que o Cavendish ele construiu a balança. Na verdade, ele aperfeiçoou um modelo que já existia de um conhecido dele, né? E aí o que é que ele fez? O objetivo dele não era calcular o G, era calcular a densidade da Terra, e ele o fez, né? O G foi calculado depois, né? Usando o mesmo modelo de balança, foi calculado depois. Mas o Cavendish ele aparece sempre por ter sido o cara que deu vida a essa balança e significado a ela. Aqui está ele e a sua balança. Vamos dar uma olhada nessa balança. Ela é composta por duas massas muito grandes que ficam suspensas. Muito grande porque cada uma delas tinha 153 quilogramas e eram feitas de chumbo. E tinha outras duas que penduradas, né? Tem hastes aqui para todo lado, né? Elas estão aqui, ó, bem menores. Essas eram bem menores mesmo. Então, quando ele liberava aqui as menores, elas eram atraídas pelas maiores. E na verdade tem a lei da ação e reação, né? A maior atrai a menor e a menor reage atraindo a maior. E nessa atração ia haver uma torção aqui nessa estrutura, né? Então por isso balança de torção. E um detalhe é que tinha um espelho aqui, em determinado ponto, onde incidia um raio de luz. Então quando havia essa torção, então o raio de luz o raio de luz refletido estava incidindo num certo ponto, mudava de lugar. Então, com essa mudança de lugar, esse ângulo, né, essa distorção ali que havia, então foi, né, medida a densidade da Terra, feitos os devidos cálculos e a proximidade foi muito boa, né? Então é um experimento fantástico, histórico, né, que exigiu bastante desse físico. Bom, feito isso, feito esse resgate histórico, né, que é muito importante, a física foi construída aí por longos anos, né? Então, o funcionamento da balança de torção. Vou dar mais detalhes aqui
com um esquema simplificado. Então, tenho duas massas penduradas ali por uma haste. Essa haste era feita de madeira lá na época, né? E duas massas maiores, como eu falei, 153 kg cada uma. Duas esferas bem massivas. O espelho, lá naquela haste giratória, né? Aqui as forças de atração aí, que a esfera maior exigia sobre a menor. Não vamos mostrar as forças que a menor exercia sobre a maior. Não mostramos aí para não ficar muito carregada as imagens, né? A luz incidindo aqui. Então, quando liberava o sistema, havia atração. E aí o que é que ocorria? Girava a haste vertical e a luz era desviada. E com isso era feita as medidas, né? Então, como eu falei, um experimento assim que foi extremamente decisivo e teve impactos depois, né? Porque depois calculou a constante de gravitação universal, outros físicos calcularam, e tá vindo mais aí, teve mais contribuições. Que agora com a lei de Coulomb. Então, usando uma balança de torção também, peraí, professor, que negócio é esse? Charles Agustin de Coulomb calculou em 1785 a intensidade da força elétrica entre duas cargas puntiformes. Puntiforme é pontual, são cargas tão pequenas, né, que são esferinhas pequenas eletrizadas que seriam consideradas como pontos, né? Eis aqui a balança de torção que ele usou, com suas diferenças, né? Porque você ia lidar com esferas menores e não seria a atração entre massas que ia prevalecer, e sim a atração ou repulsão entre cargas elétricas. Então não eram as esferas que iam se atrair devido às suas massas, e sim devido à carga que estava nela. A atração ou a repulsão, né? Olha o esquema aqui. Vamos para ele que eu quero destacar, né? Como é que o Coulomb fez o experimento? Então ele montou a balança de torção dele e ele pegou uma esfera e eletrizou essa esfera. Então ela tinha uma certa carga. Aí ele desceu uma abertura e tinha outras duas esferas aqui numa haste que poderia girar, porque elas estavam conectadas aqui a uma correia e até lá em cima. Essas esferas azuis, né? Então, quando ele colocou uma esfera eletrizada, ela atrai corpos neutros, né? Então, ela atraiu uma das esferas. Quando essa esfera tocou, são esferas condutoras, quando essa esfera azul tocou na vermelha, houve uma eletrização por contato e as cargas se dividiram igualmente, porque as esferas eram idênticas. E aí uma ficou com Q sobre 2 e a outra Q sobre 2, né? Obviamente, com cargas iguais, elas se repeliram. E aí houve uma torção na correia, por isso balança de torção. Isso permitiu a medição de um ângulo lá em cima. Então, para cada ângulo, para cada repulsão, tinha um ângulo. Quanto maior a repulsão, maior o ângulo, né? E chegava um ponto em que a cada repulsão havia um equilíbrio ali, porque a torção da correia limitava até onde a força de repulsão poderia ir, né? Então, esses ângulos, essas medidas, usando as leis matemáticas corretas, né, foram usadas para mostrar qual era a relação entre as cargas, a força de repulsão e as cargas, e a força e a distância entre elas. Isso aqui é chique, né? Então, olha só aqui. Duas cargas atraem-se ou repelem-se mutuamente com uma força que é. Vamos fazer aquele mesmo esquema lá das massas, né? Cargas diretamente proporcional ao produto das cargas. Professor, o que é que está vendo? As ideias são iguais, né? Lá na gravitação, né? Na atração entre massas, e aqui nas cargas. Distância.
inversamente proporcional ao quadrado da distância. Porra, tá aí, tá interessante, né? Porque ficou a mesma ideia. Pois é, lá é massa e aqui é outra grandeza chamada carga elétrica. Vamos montar isso usando aqui uma equação, né? Mas antes disso, fazendo um esqueminha, como são cargas positivas, ele usou cargas de mesmos sinais na época, né? Mas isso vale para atração também. Você vai ter aqui, ó, forças positiva para um lado, negativa para o outro. Duas cargas Qzão e Qzim. Então o resultado é o seguinte, você vai ter uma constante que é K0, não é o G. Isso aqui vai ter um outro valor, que também foi calculado usando, né? Se você determinar as forças na balança de torção, você vai ter como calcular essa constante. Aí vai ser K0 vezes Q, módulo de Qzão, vezes módulo de Qzim dividido pela distância ao quadrado. Então tá aí, ó. A força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por que inversamente? Porque a carga, a distância está embaixo, né? Se eu aumento a distância, a força diminui. Se eu aumento o quadrado, a força diminui, né? Aqui a gente usa os módulos, ou seja, se uma é negativa e outra, se uma delas é negativa ou as duas, fica tudo positiva. Para a força dar um módulo também, dá positiva, né? Aqui, essa constante é chamada de constante eletrostática do vácuo. E ela é 9,0 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Então esse é um valor bem maior. Aqui vai dar 9 bilhões, né? Então aqui a gente vai lidar nessa área da física, a gente vai lidar com valores ora muito grandes, como é o caso aqui, ora muito pequenos. Então com potência de 10, né? Esse é um cuidado que você tem que ter para evitar erros. Vamos a um exemplo. No experimento de Coulomb, foram usadas inicialmente duas esferas eletrizadas com cargas de mesmo sinal e valor, quando separadas por uma distância d. A força de repulsão entre essas cargas, né, tinha intensidade F. Estou só fazendo aqui um enunciado da própria lei, né? Mostre como essa força varia quando a distância é alterada. Então vamos analisar mais detalhadamente, né? Então a resposta aqui, a lei de Coulomb, a gente tirou aqueles módulos, porque agora a gente vai supor que é tudo positiva mesmo, né? Então o módulo de Q vai ser Q de menos Q, ou de mais Q vai ser Q também, Qzinho, né? Aqui é só uma maneira de não ficar escrevendo o sinal, aquelas duas barras, né, ao mesmo tempo. Se eu suponho que eu já estou lidando aqui com os módulos, né? Então vamos lá. Quando a distância é duplicada, o que vai ocorrer? Não vai mais ser a força F. Então eu vou chamar essa força de F'. Poderia ser F1, F2, assim vai, mas F' achei mais legal. F' é igual a K0 vezes as cargas não mudaram, eu vou só alterar a distância, né? Qzão vezes Qzim dividido por 2 vezes D entre parênteses ao quadrado. Então, vamos resolver esse ao quadrado aí. Aí ficou K0 vezes Qzão vezes Qzim, que não mudou. 2 ao quadrado, 4, e repete o D ao quadrado, né? Que eliminou parêntese. Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha que é a seguinte, ó, tirar esse 4 para fora, mas ele não pode ir para cima, ele tem que continuar embaixo, né? Por isso ele ficou ali, ó, separado ali na frente, 1/4 vezes K0 vezes Qzão vezes Qzim por D ao quadrado. Aí você já observa aí, professor, estou vendo algo interessante. Eu tenho ali que o K0 vezes Qzão vezes Qzim dividido por D ao quadrado é a própria força original. Vamos chamar de força original, ou seja, a força na distância D. Então eu posso, no lugar de tudo isso aqui,
colocar aqui 1/4 vezes F. Ou seja, a nova força F' é 1/4 da força original. Então, o que eu posso dizer? Se a distância é duplicada, mantendo as cargas iguais, a força é reduzida a 1/4 ou dividida por 4. Ficou claro? Então, é isso que eu queria mostrar. Isso foi descoberto por Coulomb. Vamos agora fazer o seguinte, a distância vai ser triplicada. Triplicando a distância, eu vou ter aí, vou usar essa força aí chamada de F, duas linhas, que vai ser igual a K0, que é a constante é a mesma, Qzão vezes Qzinho dividido por 3D ao quadrado. Aí você já olha, professor, já estou sabendo de tudo, eu já sei que ali vai dar 9 vezes D ao quadrado. Muito bem. Professor, esse próximo passo também está na cara, né? Esse 9 vai para fora ali, continua embaixo, então vai ficar 1/9. Então, 1/9 de K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. E eu já sei que esse K0, Qzão, Qzinho, né, vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado é o F, a força original. Então, F duas linhas é 1/9 de F. Conclusão, se eu triplicar a distância, a força vai ser reduzida a 1/9, vai ser dividida por 9. E aí vem, consequentemente, você já vai dizer, olha, se eu quadruplicar a distância, a força vai ser dividida por 16, né? E assim vai. Então, nós temos aqui duas situações, quando foi duplicada e quando foi triplicada. Com isso, nós vamos agora fazer um resumo aqui, numa tabela, que vai juntar aqui, ó, D e F. Quando a distância é 2D, a força é 1/4 de F. E 3D, 1/9 de F. Ficou claro? Espero que sim. Então, temos essa tabelinha. O que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar a lei de Coulomb, com seus modos ali das cargas, e vou atribuir valores ali. Só que eu vou fazer o seguinte, olha só aqui, fica esperto aí que, olha só o que eu vou fazer aqui. F igual a 1 sobre D ao quadrado. O que é que aconteceu aqui? Vamos lá. Eu vou supor o seguinte, que substituindo uma certa... Existe uma carga Qzão, existe uma carga Qzinho, que multiplicadas entre elas e depois multiplicada pelo K0, que é 9 vezes 10 a 9, esse produto todo vai dar 1. Também, isso aqui, as possibilidades são diversas, né? Vai existir também duas cargas que multiplicadas aqui pelo K0 vai dar 2 e assim vai. Certo? Mas eu quero pegar esse exemplo aqui, quando multiplico os 3 vai dar 1. Porque aí fica a maneira mais simples, né? E eu vou pegar isso aqui e vou levar para um programa que produz gráfico, que plota gráfico, né? Então nós vamos lá. Então eu vou sair daqui por alguns instantes e vou levar para lá. Então ficou claro? Eu imaginei aqui dois valores, que eu não interessa agora saber quais são, né? Por hora quais são, que multiplicados aqui entre eles e com o K0 deu 1. Por que eu estou usando 1? Que é o número mais simples, né? Lá vai ficar mais fácil de usá-lo. Aí nós vamos aqui nesse outro programinha. Vou sair aqui da tela. Olha ele aqui, ele é o GeoGebra. O GeoGebra que você pode baixar no seu computador ou então acessar online. Escreva GeoGebra no Google e procure. Você começa escrevendo aqui F, parêntese. Quando você clica num parêntese, já aparece os dois. Aqui você pode colocar X, eu vou colocar o D. Porque ali eu tenho uma função, né? Aí 1 igual, no caso, aí 1 barra de divisão, ele já coloca ali um em cima do outro, né? E o D, ele já dá a função aqui, ó, mas não é a que eu quero.
Não é 1 sobre D, né? Não é a função inversa aqui. Eu quero D ao quadrado. Então, eu venho aqui no Alt, GR e clico 2. Olha só o resultado. Então, mudou alguma coisa ali, né? Então, olha só meu gráfico aqui. Ele aparece aqui do outro lado. Eu não quero essa parte onde o D é negativo, não. Eu quero só esse lado aqui, ó, para a gente ficar claro aqui com ele. Então, você vê que quanto maior for a distância, menor é a força, né? Distância de 1, resultado, força 1. Distância de 2, que dá 0,25, né? Metade de 0,5. E assim vai, né? Então, à medida que você aumenta a distância, a força diminui. Então, quando a distância tende para o infinito, a força tende a zero. Essa é a situação. Isso ocorre também lá na lei da gravitação universal. Beleza? Então, vamos pegar esse gráfico e levar lá para a nossa apresentação, para a nossa aula, né? Então, volto aqui. E vamos pegar ela aqui. Tirar esse laser virtual e vamos levar para cá, né? Então, lembrando, aqui a gente tem uma função, né? E a gente fez um gráfico ali dela. Vamos trazer para cá, ó, graficamente. Traço o eixo horizontal, que é a distância em metro. Vamos usar a unidade do Sistema Internacional. Opa! Eixo vertical vai estar a força em Newton. Geralmente eu costumo colocar esse Fn do lado esquerdo aqui dessa linha, né? Esse eixo. Mas ficou para dentro porque está faltando espaço aqui. E agora eu vou trazer o gráfico. Olha ele aí. Coincidindo. E vou brincar agora com os pares ordenados, né? 1 e 1. Tá ali, ó. Vamos para 2. 2 e quanto? 2 e 0,25. Eu dupliquei a distância. Era 1, foi para 2. O que é que ocorreu com a força? Era 1, foi para 0,25 ou 1/4. Olha aí a lei ocorrendo. Vamos triplicar a distância. A força vai ali para um valor menor que 0,25. Que na verdade é 1/9, né? Aí não aparece, mas é isso que ocorre. Certo? Então tá aí o nosso gráfico, falta o ponto, e esse gráfico é uma hipérbole, é uma curva chamada hipérbole. Beleza? Então com isso a gente mostra aí graficamente como se comporta a lei de Coulomb. Vamos brincar aqui agora com o exemplo 2, que é o seguinte, ó. Duas cargas menos Q e mais Q atraem-se no vácuo com uma força de intensidade 9 vezes 10 a menos 3 newton, quando separadas por uma distância de 2 metros. Determine o valor de cada uma das cargas. Aí nós temos a constante de aliás, estou confundindo aí, né? Constante eletrostática do meio, que é 9 vezes 10 a 9 para o vácuo, né? E com unidades do sistema internacional. Vamos aqui para a resposta, destacando os dados sempre, né? Qzão é menos Q, Qzinho é mais Q, isso é só para adequar bem lá na fórmula. A força, 9 vezes 10 a menos 3 newton. A distância, 2 metros. Agora, então, o K0, 9 vezes 10 a 9. Vou, então, pegar esses valores e substituir aqui, né? Aqui eu já tirei aqui, como eu falei, né? Repetindo, as barras de módulo, né? Porque nós vamos colocar aqui só os valores positivos. Então, olha só aí, ó. Qzão e Qzão, né? Então, ficou 9 vezes 10 a menos 3 igual a 9 vezes 10 elevado a 9 vezes Qzão vezes Qzão dividido por 2 ao quadrado. Aqui nós podemos abreviar aqui algumas coisas, dividindo 9 pelo 9, ou então, falando de outra maneira, que é cortando aqui os 9, né? Eles podem ser eliminados de maneira extremamente rápida.
Bom, cortamos aqui, sobrou 10 a menos 3 igual a 10 a 9 vezes Q ao quadrado. Professor, de onde veio o Q ao quadrado? Do Q vezes Q. E o 4 veio do 2 ao quadrado. Beleza? Vamos pegar essa última expressão e jogá-la para cima para a gente continuar com ela. Então tá aí. O que é que eu vou fazer agora? Eu preciso pegar esse 10 a 9 e passar para o outro membro dividindo. Então vai ficar assim, ó. Que é o quadrado por 4 igual a 10 a menos 3 dividido por 10 a 9. Aí eu já estou de cara com uma divisão de potência de mesma base, onde eu vou repetir a base e subtrair expoentes. Então aqui a gente retorna lá àqueles estudos da matemática básica, né, para resolver nossa situação. Então ficou Q ao quadrado por 4 igual 10 a menos 3 menos 9. Não é isso? Que essa aqui ficou bem tranquila, né? Que menos 3 menos 9 menos 12. E olha aí como é que fica. Bom, usando a nossa matemática elementar, vamos aqui passar o 4 multiplicando, né? Então sobrou o Q ao quadrado igual a 4 vezes 10 a menos 12. E aí? Bom, agora é só partir para a raiz quadrada de todo mundo aqui. Mas aí tem um detalhe, né? Olha esse mais ou menos aqui, não esqueça. Por quê? Vou calcular, encontrar dois números que elevado ao quadrado vai dar isso aqui, né? Então ele pode ser positivo ou ser negativo, né? Todo número positivo ao quadrado vai dar positivo e todo número negativo também vai dar positivo. Por isso que tem essas duas possibilidades. No contexto da física, aí você vai analisar se realmente vai ter o mais e o menos. Mas é sabido na questão que vai ter uma carga positiva e a outra negativa. Então, já estamos no caminho certo. Vamos aqui fazer o mais ou menos, né? Raiz de 4, separar os radicais em 2 para ficar mais tranquilão. Então, raiz de 4, que a gente já sabe, e raiz de 10 a menos 12. Não tenha medo de ser feliz fazendo aqui raiz de 4, 2. E nessa potência de 10 aí, nós vamos repetir a base, né? E dividir aí o expoente do radicando pelo índice do radical. Essa é a regra. Resolva aí dar mais ou menos 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Pronto, chegamos na resposta. Só alegria, né? Bem bobinha fazer. Porém, eu posso ainda dar uma diferenciada nessa resposta aqui. Ó. Eu posso substituir o 10 a menos 6 por um submúltiplo, um símbolo, que é o micro. Então, como resultado, eu não posso substituir por qualquer letra, né? Se é 10 a menos 6, vem o símbolo micro, né? Que é a letra Mi. Então, ficou mais ou menos 2 microcoulomb. Esta é, então, a carga. As cargas, né? Elas são iguais, só mudando o sinal. Beleza? Vou passar aqui adiante. Então, vale reforçar. Eu vou reforçar o que estava na questão, né? Como ocorre a atração entre as cargas, então, uma é positiva e a outra é negativa. Vou fazer uma figura só para a gente não esquecer disso. Aliás, essas figuras, representações, são muito importantes na física e que facilitam bastante o aprendizado. Então, eu tenho ali ó, mais 2 microcoulomb e menos 2 microcoulomb. E a distância entre as cargas é dada ali 2 metros. Beleza? Então, uma questão bem rica, né? Porque ela trabalha esse conceito aí da atração e da repulsão, reforça essa ideia. Então, foi bem oportuna, na minha opinião. Bom, vou passar aqui. Agora nós vamos para esse tema aqui, que é a permissividade de um meio. Tá? Que é essa permissividade de um meio. Então, cada meio vai ter uma permissividade diferente. E isso vai ser representado por um número, né?
Então, ó, sabemos que K é a constante eletrostática de um meio e que K0 é a constante eletrostática do vácuo, cujo valor a gente sabe, né? 9 vezes 10 a 9 Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Interessante é que essa é a maior possível. No ar, por exemplo, aí você aproxima um valor próximo a esse, né? Então, tem uma pequena diferença, mas costuma usar um valor igual. Esse valor pode ser escrito da seguinte forma. Então, nós vamos representar esse valor por meio da permissividade. Olha só como é que fica. K0 é igual a 1 sobre 4π vezes ε0. Professor, que negócio é esse? Então, agora a gente está... Esse ε0 é a permissividade, né, do meio. Então, para o vácuo tem 1 e tem um valor, e assim, isso resulta nesse 9 vezes 10 a 9. Certo? Então, a física tem essas constantes que se relacionam e que a gente tem que conhecer. Não fique apavorado, né? Parece estranho, mas o nosso objetivo aqui é mostrar como as leis físicas se manifestam e os físicos construíram esses modelos para explicar os fenômenos. Então é 4π, o π, como você sabe, é um número, né? 3,14, e aí tem outras casas lá depois da vírgula, e o ε0 a gente vai conhecer aqui. Então vamos lá. O ε0 é a permissividade do vácuo, que eu já falei, cujo valor é, quando você faz as contas, você chega nesse número aqui, ó. Como eu falei, nessa área da física é cheio de números muito grandes ou muito pequenos, né? Então, não fica abismado. Então, dá 8,85 vezes 10 a menos 12. Aí vai vir aquelas mesmas unidades, Newton, metro e Coulomb. Aí vai vir a menos 1, a menos 2, vai ter uma série de ou elevado a 2, né? Mas o que nos interessa aqui é saber que são unidades do sistema internacional. Muitas vezes ocorre isso num livro, por exemplo, aparecer assim e você saber que ali vai ter as constantes, as unidades relacionadas ao sistema internacional. Quando o meio não é o vácuo, a constante eletrostática é dada por. Então vai mudar o meio, aquele valor lá não vai ser mais 9 vezes 10 a 9, e aí você vai acrescentar uma outra constante aqui, que é o εr, multiplicando aquela parte lá de baixo, né? Então já tem o ε0, você vai acrescentar esse εr, que ele vai ser aqui, lembrando aqui o seguinte, né? É que 1 sobre 4π vezes ε0 é o K0, 9 vezes 10 a 9, né? Aí você acrescenta esse outro valorzinho aqui quando não é o vácuo, para você encontrar daquele meio específico. Então, sendo εr a constante dielétrica, é chamada de dielétrica ou permissividade relativa do meio. Certo? Então, ela se insere ali, né, para encontrar o de cada meio, da água, do álcool e de outros meios diversos, né? E um detalhe interessante é que para o vácuo, esse εr aqui, a constante dielétrica, tem que ser 1, né? Porque colocando 1 sobra o quê? Sobra 1 sobre 4π ε0, que é o K0 do vácuo. O K do vácuo, que é o K0, né? Então, só lembrando disso. Aí, da água e de outros meios vão ter outros valores desse εr aí. Beleza? Então é isso aí. Vamos aqui seguir adiante com um exemplo. Esse exemplo vai trazer aí o εr, mas não se assusta que vai vir só de forma bem leve. E essa questão ela é do ITA, né, São Paulo, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é um instituto muito conceituado no Brasil, né, e que seleciona candidatos
para fazer seus cursos de nível superior, né? Então, entram alunos que terminaram o ensino médio. As provas têm um nível bem diferenciado, né? Então, tem questões que são mais elaboradas. Vamos ver o que traz essa aqui, né? Essa vai parecer a princípio que ela é medonha, né? Ela é um nível hard, mas ela vai surpreender. Então diz o seguinte: o átomo de hidrogênio no modelo de Bohr é constituído de um elétron de carga Ezinho, esse Ezinho aí foi colocado aí em itálico, né? Para dizer que é o valor da carga. Não é uma conjunção. Que se move em órbitas circulares de raio Rzinho, em torno do próton, sob a influência da força de atração coulombiana, ou seja, aquela força lá, F igual a K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido por D ao quadrado. K0 se tiver no vácuo, né? O trabalho efetuado por essa força sobre o elétron ao percorrer a órbita do estado fundamental é. Então, o elétron ali no seu estado fundamental, não está agitado, né? Como é que ele vai se comportar? Vamos aqui então para as alternativas. Olha as alternativas aí, né? Você tem alternativas aqui. Vamos analisar a questão primeiro, né? Com o Ezinho ao quadrado, né? Que na verdade a carga do elétron é Ezinho e do próton também, né? Ezinho também, são iguais. Só muda o fato de que a massa do próton é maior do que a do elétron, né? Mas em termos da lei coulombiana, vai ser, você vai calcular a força, vai ter esse epsilon aqui, né? Esse Ezinho, aliás, ao quadrado. E aqui embaixo vem o 2 epsilon 0 vezes R e se repete aqui, né? Mudando o sinal. Aqui na D ficou mais simples, né? Será? E na E vem o zero aqui. Será que é zero? Então nós vamos ter que descobrir esse negócio. Mas vamos lá. Imaginemos um candidato fazendo essa prova, né? Aí, aqui nessa questão vai entrar um conceito interessante de básico lá da mecânica, né? Que eu vou explicar aqui agora. Então, seja a representação da força exercida pelo próton sobre o elétron. Então, olha aqui, ó. Tá ali o próton no centro e o elétron orbitando, né? Ao redor ali, obviamente, né? Então, se orbita ao redor e com a força R a uma certa distância, aliás, uma força F a uma distância R. Essa força é uma força centrípeta, porque ela aponta para o centro enquanto o objeto gira numa trajetória circular de raio R. Então, centrípeta, porque aponta para o centro. O trabalho da força vai ser dado o quê? O trabalho de qualquer força é o quê? Força vezes deslocamento, né? Esse deslocamento é o quanto a força consegue deslocar o objeto. Eu faço o produto da força vezes deslocamento, eu tenho o trabalho. Que o trabalho representa o quê? A quantidade de energia que é transformada ali numa certa situação. Então imagina aqueles casos mais elementares, você empurrando uma carroça, né? Um carrinho, né? De supermercado. Você está aplicando uma força e está efetuando um deslocamento. Por sua vez, está realizando trabalho. Agora, se você aplica uma força e o carrinho não sai do lugar, e aí o que é que vai acontecer? Você não está realizando o trabalho, você não está gastando energia para gerar movimento, gerar energia cinética, que é a essência do trabalho. Então, mesmo que você esteja se cansando ali, a força que você aplica não realiza trabalho, no conceito físico da situação. Então, ó, como a distância entre o próton e o elétron se mantém constante, então o deslocamento é nulo, né? Ele só está girando ali ao redor, mas aquela força não está fazendo o camarada se mover, né? Se mover se aproximando dele, né? Essa força não produz esse efeito. E assim, o trabalho da força também é nulo. Olha só, essa questão tinha aquelas alternativas
diferenciadas, que causa até uma, né? Opa, peraí, como é que eu vou mexer com tudo isso, né? Não foi necessário, porque a definição de trabalho no movimento para a força centrípeta, né, é um trabalho nulo na força centrípeta. O trabalho da força centrípeta é nulo. Então, nessa situação, deu nisso, né? Essa questão exigia esse conhecimento do candidato. E aí, essa letra do alfabeto grego, chamada tal, representa o trabalho, poderia colocar um T também, depende do livro, resulta em 0, né? As alternativas, voltando de novo, vou marcar a letra E de Elza. Então é isso aí. Com isso finalizamos essa parte, tentando trazer a física para esse contexto da experimentação que a gente fez no início, né? E fazendo esse resgate histórico importante das descobertas desses cientistas, né? E fazendo um aprofundamento aí, né, com a permissividade do meio, essa, essa constante que caracteriza os diversos meios. Nem tudo é igual, né? Cada meio representa vai definir como a força vai ser transmitida, né? Como um corpo vai interagir com o outro. Num meio, no vácuo, a força é máxima, quando vai para outro meio, a força é menor, sob as mesmas condições. Cargas iguais, distâncias iguais, né? Então é isso aí. Bons estudos. Continue aí se preparando, fazendo simulado, resolvendo exercício, tirando dúvidas. Eu vou apagar aqui para ir para a tela final. Me apagar aqui da situação.